Você já decidiu? Vai fazer vestibular? Então olha só, equações logarítmicas, tá? Como a gente resolve equações logarítmicas? Então vamos aplicar definição e vamos ver como é que resolve equações logarítmicas. Beleza? Vamos para a aula. Equações logarítmicas, tá? Então o que são equações logarítmicas? São equações em que o x aparece envolvido com logaritmo, ou no logaritmando ou na base. Como assim? Então veja só, por exemplo, 3 igual a logaritmo de x mais 3 na base 2. Por exemplo, isso aqui é uma equação logarítmica. Tá? Eu tenho x no logaritmando, que é essa parte aqui. Essa parte chama-se logaritmando, aqui chama-se base. Tá? Então, também pode ser assim, por exemplo, 4 é igual a logaritmo na base x mais 1 de x ao quadrado menos 4x, por exemplo. Isso aqui também é uma equação logarítmica, porque envolve o x no logaritmando do logaritmo e na base do logaritmo. Então, isso aqui é chamado de equação logarítmica. Certo? Bom, a gente viu, tá, nas aulas passadas aqui sobre condição de existência do logaritmo. Então, a gente viu assim, por exemplo, log de b na base a. Então, a gente viu que b tinha que ser o quê? Maior do que zero. Certo? A gente viu também pela condição de existência, a gente viu também que o a também tem que ser maior que zero. E o a tem que ser diferente de 1. Isso daqui não pode acontecer, certo? Então, quando a gente vai resolver equações logarítmicas, uma das primeiras coisas que a gente olha é condição de existência. Por quê? Porque a equação logarítmica é quando envolve o x no logaritmo. E se o logaritmando tem condição de existência e a base do logaritmo também tem condição de existência, então vai ter uma limitação de qual valor de x que eu vou poder colocar ali. Não vou poder colocar qualquer valor de x. Eu vou ter que primeiro pegar os logaritmos que envolvem x e verificar quais os valores de x que vão poder ser solução, certo? E depois eu aplico a metodologia para resolver essa equação logarítmica, tá? Uma maneira de resolver a equação logarítmica é quando eu tenho assim, por exemplo, log de b na base a é igual a log de c na base a. Então, quando eu tenho assim, ó, logaritmo de b na base a e logaritmo de c na base a, uma igualdade disso aqui, certo? E sendo o b sendo maior que zero, o a sendo maior que zero é diferente de 1, e o c também sendo maior que zero, né? Então, o b maior que zero, o c maior que zero, e a gente põe assim, ó, 1 diferente de a, que é maior que zero também, tá? Então, seguindo essas informações aqui, né, bases, né, premissas, tá, dessa equação logarítmica, eu chego à conclusão de que b é igual a c, tá? Então, se eu tiver a equação logarítmica dessa forma, eu faço isso, eu faço que b é igual a c, beleza? Aí você fala assim, tá, então, calma aí, então, mas essa daqui é assim que, como é que eu vou resolver essa daqui? Porque essa daqui não tem logaritmo dos dois lados. Essa aqui também não tem logaritmo dos dois lados. E aí faz o quê? Aí a gente costuma dizer assim, não, daí a gente faz aparecer logaritmo dos dois lados. Nem sempre, tá? Às vezes sim, por exemplo, essa daqui eu posso escrever como sendo o quê? Posso escrever como sendo assim, ó, logaritmo de 8 na base 2 é igual ao logaritmo de x mais 3 na base 2. Aí você fala, mas é a mesma coisa? O logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque que número que eu elevo 2 para dar 8? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então é 3. Tá lá, 3. Aí a gente faria assim, corta aqui e iguala x mais 3 igual a 8, e daí no caso vai ficar x igual a 5. Entendeu? É assim, ó, 5 mais 3 dá 8, então o x é 5. É assim que dá para resolver desse jeito, mas geralmente a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente aplica a definição. A definição diz o seguinte, ó,
que log agora eu mudei, né? B na base A, não, tá certo. B na base A é igual a 1C. Aí a gente aplica a definição. O que diz a definição? Diz que B é igual a elevado a C. Então, esse daqui eu poderia fazer o quê? Dizer assim, ó, x mais 3 vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Então, vai ficar que x mais 3 é igual a 8, igual o que deu aqui. Só que aqui a gente complica um pouquinho mais dessa forma, entendeu? Então, a gente costuma aplicar direto a definição. É assim que a gente faz. Aplica a definição do logaritmo, é a melhor forma de resolver o logaritmo. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Vamos começar com um exemplo aqui, com esse aqui, e depois mais outros exemplos. Então, eu começo por onde? Eu começo com a condição de existência. A condição de existência, se envolver o logaritmo e tem incógnita, tem x no logaritmando ou na base, eu tenho que aplicar a condição de existência. A condição de existência diz isso aqui, ó, que o logaritmo de b na base A, o b tem que ser maior que 0 e o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, o 2 aqui que é base, é maior que 0? É, 2 é maior que 0. É diferente de 1? É diferente de 1. Bom, então isso aqui não precisa aplicar condição de existência nenhuma aqui, porque aqui já está. Mas x menos 4 é maior que 0? Não sei, depende do valor de x. Bom, então vamos limitar o x. Aí eu começo com a condição de existência. Aí eu faço o quê? Eu pego o x menos 4, que é o logaritmando, e digo que ele tem que ser o quê? Maior do que 0. Bom, esse aqui é simples de resolver, é só pegar o menos 4 e jogar para lá e ficar mais 4. Então vai ficar aqui x maior que 4. Bom, então para essa equação, para eu conseguir resolver essa equação, o que vai acontecer? O x tem que ser maior que 4. A minha solução tem que estar onde o x for maior que 4. Beleza? Beleza. Então como é que a gente faz? Agora aplica a definição. Aplica a definição, né? Como é que é a definição? Eu pego o 2, que é base, e passa para o outro lado, virando base, e o 3 que está desse lado é expoente. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vou escrever de novo. Log de x menos 4 na base 2 é igual a 3. Então, aplicando a definição, 2 vai para o outro lado, o log desaparece, o 2 vai para o outro lado, virando compondo com o 3 uma potência, onde o 2 vai ser a base e o 3 vai ser o expoente. E desse lado vai ficar sozinho o x menos 4. Então vai ficar assim, ó, x menos 4 é igual a 2 elevado a 3. Viu? É quase igual a essa daqui, né? Quase igual a isso aqui, né? Quase igual a isso aqui, né? Que eu passei o 2 para lá, né? Ó, quase igual a isso aqui, tá? Então deu x menos 4 igual a 2 elevado a 3 dá 8. Então vou pegar esse menos 4 e passar para lá, vai ficar mais 4. Vai ficar x é igual a 8 mais 4. Então daqui sai que x é igual a 12. Aí eu, bom, antes de eu falar, tá aqui a resposta. Primeiro eu pego, calma aí, x, 12. Satisfaz isso aqui? X tem que ser maior que 4. O 12 é maior que 4? É, beleza. Então essa daqui é solução, tá bom? A gente costuma colocar a solução assim, faz simbologia de conjunto, né? Pega um conjunto S, abre a chave, põe os elementos lá dentro que são solução e fecha a chave. Pronto. Conjunto solução é 12, só tem uma solução. Entendeu? É basicamente isso aqui que a gente vai fazer em todos, tá bom? Vamos ver os próximos exemplos. Então, veja esse segundo exemplo aqui, ó. Determine o conjunto solução da equação. Log de 3x ao quadrado menos x na base x é igual a 2. Bom, e aí o que eu faço? Aplico definição? Não. Primeiro de tudo, envolveu incógnita no logaritmando ou na base, condição de existência. Então, começa sempre com condição de existência, tá? Então, vou começar com a base que é mais simples, tá? Esse x que é base aqui, ele tem que ser o quê? O que a condição de existência diz? Diz que a base do logaritmo tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1. Então, aqui, essa condição de existência fica muito simples aqui, ó. X maior do que 0. Está concluído. E x diferente de 1. Bom, sobre a base está concluído. Então, a minha solução tem que satisfazer isso aqui. Tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Só que no logaritmando diz que 3x ao quadrado menos x também tem que ser maior que 0. Ó, então, 3x ao quadrado menos x tem que ser maior do que 0. Certo? Bom, aí eu vou colocar o x em evidência, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que verificar quais são os valores de x que satisfazem isso aqui. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau, né? Só isso aqui, ó.
Isso aqui é uma expressão do segundo grau e essa expressão tem que ser maior que zero. Então eu digo que isso daqui é uma função, por exemplo. Tá? Isso aqui vai desenhar uma parábola. Tá? Eu digo assim, ó, f de x é igual a 3x ao quadrado menos x. Bom, isso aqui desenha uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o que acompanha x ao quadrado é positivo. Então vai ter duas raízes, né? Essa aqui eu claramente percebo que tem duas raízes. E quando é que isso daqui vai ser maior que zero? Quando o x estiver para fora das raízes, tá? Para fora das raízes, não no meio das raízes, porque no meio das raízes, como a concavidade é para cima, vai ficar negativo aqui. Então, para ser positivo tem que estar para fora das raízes. Então vamos determinar as raízes. Quais são as raízes aqui? Então eu pego isso aqui e vou colocar o x em evidência, porque todos os dois termos aqui tem x. Então vai ficar assim, ó, x vezes. Aí aqui ficou 3x, né? Porque x vezes 3x dá 3x ao quadrado. E menos 1, porque x vezes menos 1 dá menos x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, para isso ser igual a zero, quer dizer que ou x é zero, né? Ou isso daqui é zero, ou 3x menos 1, 3x menos 1 igual a zero. E no caso aqui, x vai ser o quê? 1 terço, né? O 1 vem para cá, fica mais 1, e o 3 passa dividindo 1, então x é igual a 1 terço. Então as duas raízes são assim, ó, aqui está o zero, e aqui está o 1 terço. Então, a condição de existência diz que o x tem que ser maior que zero e x diferente de 1. E essa daqui conclui o quê? Que x tem que ser menor do que zero, porque a esquerda do zero é menor do que zero, ou x tem que ser maior do que 1 terço. Aí, quando eu pego, olha isso aqui, bom, x tem que ser maior que zero, e aqui diz que x tem que ser menor que zero, eu falo, que doidice é essa? Calma aí, veja. Tem que satisfazer isso e isso daqui. Só que como é que vai satisfazer isso e isso ao mesmo tempo? Então isso aqui está fora. X menor que zero está fora. Porque x menor que zero é totalmente contra isso aqui. Então essa parte aqui está fora, certo? Tá. Mas essa daqui, ó, se o x for maior do que 1 terço, porque aqui tem duas partes, né? O x é menor que zero ou o x é maior que 1 terço. Só que o x menor que zero contradiz essa daqui. Então, essa x menor que zero, eu esqueço ela, porque ela não serve. Porque ela tem que satisfazer essa e essa. Como essa não satisfaz as duas, então essa daqui eu elimino. Porque ainda tem uma outra aqui que satisfaz. Ó. Se o x for maior que 1 terço, o x é maior que zero. Certo? Aí vai satisfazer essa condição de existência aqui, essa daqui e essa daqui. Ó. Então, com o x maior que 1 terço, satisfaz essa e essa. Beleza? Essa daqui não satisfaz as duas, então essa aqui está fora. Mas essa aqui, x maior que 1 terço, satisfaz essa aqui, tá? Só que é o seguinte, olha, essa daqui agora tem que ser satisfeita por aquela lá. X maior que zero satisfaz essa? Não. Então, peraí, então entre x maior que zero e x maior que 1 terço, prevalece essa, então essa aqui sai fora, tá? E o x maior que 1 terço tem que satisfazer também que tem que ser diferente de 1. Então, na verdade, a minha solução ela tem que ser x maior que 1 terço e diferente de 1. Quando o x for maior que 1 terço e diferente de 1, ela vai satisfazer a condição de existência do logaritmando e a condição de existência da base. Tá? Então, beleza. Então, a condição de existência é essa aqui. Ó. Isso e isso aqui. A minha solução tem que estar aqui, certo? Aí a gente faz o quê? Daí a gente aplica a definição aqui. Então, vai ficar assim. Ó. A definição eu pego o x, que é a base aqui, e vai para o outro lado virando, compondo com o 2 um expoente, uma potência, onde o 2 vira expoente e o x base. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado menos x é igual a x ao quadrado. Pronto. Agora eu resolvo essa equação. Então, eu vou pegar x ao quadrado e jogar para o lado esquerdo aqui. Então, vai ficar 3x ao quadrado, né? E esse x ao quadrado vem para cá, fica menos. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos x ao quadrado menos x igual a zero. Então, isso aqui ficou 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado menos x igual a zero. Certo? Agora eu ponho o x em evidência. Então vai ficar assim, ó, x vezes 2x menos 1 igual a zero. Bom, para que essa multiplicação seja igual a zero, ou x é igual a zero, ou 2x menos 1 igual a zero. 2x menos 1 igual a zero. E nesse caso, o x vai ser o quê? Joga esse menos 1 para cá, ficar 1, e o 2 dividindo, então vai ficar 1 sobre 2. Certo? Aí antes de eu dizer que isso daqui é a solução, eu tenho que testar ela, ver se essas duas, uma delas ou as duas, satisfazem essa condição de existência. Então, o x igual a zero vai fazer
o x igual a zero satisfaz que x tem que ser maior que 1/3? Não. X igual a zero não é x maior que 1/3? Não. Então isso aqui está fora. Não serve. X é igual a 1/2. 1/2 é maior que 1/3? É. 1/2 é maior que 1/3. 1 dividido por 3 dá 0,3333. 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 é maior que 0,33. Então isso aqui satisfaz essa primeira. E esse aqui satisfaz a segunda. Esse x igual a 1/2 é diferente de 1? É. Então essa aqui é a minha solução. Tá? Então a gente escreve assim. Determina o conjunto de solução. O conjunto de solução tem um elemento só, que é o meio. Tá aqui. Esse é o conjunto de solução. Tá? Veja, não é tão simples assim, não é pim, 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 pom, né? Eu tenho que analisar a condição da existência, muito importante. Eu tenho que ver a condição da existência, tá? Eu tenho que impor a condição da existência e eu tenho que resolver aqui a inequação daquele jeito que a gente resolve normalmente, tá certo? É assim, ó. Igualei, isolei, vi qual é o x que satisfaz. Depois que eu chego com dois valores de x que satisfazem esse aqui, são dois, porque essa aqui é do segundo grau, aí eu submeto as duas à condição de existência. E só aprovo aquela que passar pela condição de existência. Então, x igual a zero não passou. Eliminei. Sem pena. Não tem pena. Não tem pena de raiz. E x igual a meio, eu olhei. É maior que 1/3? É, meio é maior que 1/3. É diferente de 1? É. Então, essa daqui satisfaz. Tá? A única coisa que satisfaz essa daqui é essa daqui. Então a solução é 1/2. Beleza? Agora vamos ver outra. Ó. Olha essa outra aqui. Essa outra aqui é um pouquinho diferente, mas é semelhante. Tá? Então aqui, ó, log de x na base 3, tudo isso ao quadrado. Menos log de x na base 3. Menos 6 igual a 0. Então, olha, veja que log de x na base 3, aqui está ao quadrado e aqui não. Isso daqui me lembra o quê? Isso aqui me lembra equação do segundo grau, que é semelhante ao que a gente resolveu ali em cima. Tá? Por exemplo, se eu chamar log de x na base 3 de uma letra t, por exemplo, eu faço essa substituição aqui, eu vou obter o quê? Que t ao quadrado menos t menos 6 igual a 0. Ó, t ao quadrado menos t menos 6 igual a 0. Eu obtenho isso aqui, ó. Tá? Essa equação aqui eu transformo nessa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau é muito simples de resolver, certo? Aplica Bhaskara ou resolve por métodos alternativos de Bhaskara. Tá? Então, eu posso resolver essa equação aqui e achar os valores de t que satisfazem ela. Tá? Mas eu não posso esquecer o seguinte, que os valores de t que eu achar aqui, eles vão ter que ser submetidos a isso aqui, ó, a essa igualdade aqui. Que vai ser o quê? Uma equação logarítmica, certo? Tá. Só que tem outro detalhe. A gente sempre começa com a condição de existência. O que diz a condição de existência? Que o logaritmando tem que ser maior que 0 e a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, vou olhar. O único logaritmo que está envolvido aqui é esse aqui. Então, a base é maior que 0? Bom, 3 é maior que 0? É. E 3 é diferente de 1? Claro que é. Então, beleza. Então, o 3 está beleza. Agora, o x. X é maior que 0? Não sei. Então, eu vou impor. Então, a condição de existência é o quê? É que x tem que ser maior do que 0. Beleza. Então, eu vou resolver essa daqui e os valores eu vou submeter a isso aqui. E daí, os valores que eu achar, vai ter que fazer x maior que 0. Tá? Bom, então vamos achar os valores de t aqui. Como é que eu vou achar aqui? Né? Então, tem o Bhaskara. Se você não sabe ainda o jeito que eu faço, você aplica o Bhaskara. Mas, se você quer aprender o jeito que eu faço, acompanhe aqui que é bem simples. Ó. Essa expressão do segundo grau, t ao quadrado menos t menos 6, pode ser escrito como a multiplicação de dois binômios. Tá? A multiplicação de dois binômios. Veja, aqui é t ao quadrado. Então, esse t ao quadrado, ele vem de onde? Ele vem de um t aqui multiplicado por esse t. Então, t e t. Tá? Então, isso daqui ele vai ser a multiplicação de coisas como AT mais B. Né? AT porque aqui é t. Né? Tá? Então, só que é o seguinte, quando eu colocar a minha expressão
desse tipo aqui e aqui, quando eu multiplicar esse que tem o t, vai ter que dar o t ao quadrado. Mas se o coeficiente do t ao quadrado é 1, é porque esse aqui é t somente, é 1t, né? Só o t, e aqui é t também. Porque ó, t vezes t é t ao quadrado. Beleza? Tá. Esse menos 6 aqui, que é o termo independente, ele vai vir da onde? Ele vai vir da multiplicação desse elemento com esse elemento aqui, ó. Esse elemento daqui vezes esse elemento dá esse aqui, tá? Como aqui é menos, quer dizer que esse elemento aqui e esse elemento aqui, que tem sinais, vão ter que ter sinais opostos, sinais contrários, tá? Porque quando eu multiplico números que têm sinais diferentes, a multiplicação de números com sinais diferentes dá negativo. Então, quer dizer que um deles é mais, o outro é menos. Beleza? Agora é o seguinte, ó, esse termo do meio, ele vai vir do quê? Ele vai vir da multiplicação desse com esse e da multiplicação desse com esse. Essa multiplicação aqui ó, vai dar um valor e esse aqui vai dar um valor que o somado vai dar isso aqui. Mas esse aqui vai dar mais alguma coisa, vai dar positivo, positivo. E esse daqui vai dar negativo, ó, porque tem um menos aqui do número. Menos vezes esse aqui vai dar menos alguma coisa. Então, quando eu somar essas duas coisas, um positivo e um negativo, vai fazer o quê? Vai subtrair os números. Então, isso daqui ele vai vir da subtração. Tá? Então, vai ter dois números aqui que multiplicados dá 6 e que a diferença tem que dar o quê? 1, né? Porque aqui é menos 1. Então, vamos pensar em dois números que multiplicados dá 6 e que a diferença dá 1, que é esse 1 aqui, né? 1. Ó. Então, ó, 1 vezes 6, 6. E 6 menos 1, 5. Não, não serve, não é. Outros dois números multiplicados a 6. A gente pensa em números inteiros, porque essa que é a ideia, né? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E 3 menos 2, 1. Opa, então é o 2 e 3. Beleza. Mas onde que eu ponho 2 e onde que eu ponho 3? Então, o 3 que é maior vai ter que ficar no menos. Por quê? Porque a diferença entre esse daqui, né? E esse daqui vai ter que ser menos 1t. Então, o maior tem que estar aqui, ó. 3 e aqui o 2, ó. t vezes t, t ao quadrado. Mais 2t com menos 3t, menos t. E 2 vezes menos 3, menos 6. Beleza. Então, chegamos que essa equação do segundo grau pode ser escrita assim. Agora, duas coisas que multiplicadas vai dar zero. Tá? Dois números que multiplicados dá zero. Só pode ser quando um deles dá zero, porque a multiplicação de dois números só dá zero quando um deles for zero. Então, vou fazer o quê? t mais 2 igual a zero, e vai sair que t igual a menos 2. Beleza. E t menos 3 igual a zero, e vai sair que t igual a 3. Beleza. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar isso aqui, e igualar a isso, e pegar isso aqui e igualar a isso aqui. Tá? Porque lembrando que o logaritmo de x na base 3 é o quem? É t. Logaritmo de x na base 3 é quem? É t. Então, eu vou igualar. Então, vou pegar esse aqui e jogar lá. Então, vai ficar assim, ó. Então, log de x na base 3 é igual a menos 2. Mas o logaritmo pode ser negativo? Pode. O resultado do logaritmo pode ser negativo. O que não pode ser negativo é a base, é o logaritmando e a base. Essas duas coisas não podem ser negativas. Mas está aqui, a condição de existência diz isso. Que o x tem que ser maior do que zero. Beleza. Então, vamos aplicar o quê? A definição. Isso daqui é muito simples. Esse tipo de equação logarítmica é só aplicar a definição. Então, 3 vai compor com o menos 2 uma potência, né? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 3 elevado a menos 2. Mas 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 dá 9. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 9. Então, eu pergunto. X igual a 1 nono. 1 nono é maior do que zero? É. Então, beleza. É uma solução. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou igualar ao 3. Então vai ficar assim, ó. Log de x na base 3 igual a 3. Tá vendo? Aí esse 3 com esse 3 vão compor uma potência. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 3 elevado a 3. Beleza. 3 elevado a 3 é o quê? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, x é igual a 27. 27 é maior que zero? É. 27 é maior que zero. Bom, então também é minha solução. Certo? Bom, o conjunto verdade é em forma de conjunto solução. Conjunto verdade e conjunto solução é a mesma coisa. Então, o conjunto solução vai ser o quê? Vai ser os valores de x que satisfez tudo que eu fiz aqui. Que são quem? É o 1 sobre 9 e o 27.
Então, são os dois valores de x que satisfazem essa equação aqui, ó, tá? Essa equação. Veja, quando a gente viu lá equação exponencial, a gente falou assim, solução de equações exponenciais com o uso de artifícios, né? Isso daqui é um artifício, ó. Isso é uma equação logarítmica que eu tenho que resolver utilizando o artifício. Qual é o artifício? O artifício da substituição. Eu coloco no lugar do logaritmo de x na base 3, que aparece aqui um t. E daí eu obtenho aqui uma equação de segundo grau. Resolvo a equação de segundo grau e depois o resultado da equação de segundo grau eu jogo de volta naquele artifício lá e acho a minha solução, certo? Lembrando que em todos os casos tem que sempre se preocupar com a condição de existência, tá bom? Essa é a condição de existência, beleza? Bom, por hoje é só isso, tá? Agora, a sua atividade continua, né? Você tem que ir ali e fazer os exercícios da lista de exercícios para treinar isso aqui, tá? Se você ficou com qualquer dúvida sobre isso aqui, por favor, vá nos comentários e ponha ali, tá? Ponha nos comentários ali, tá bom? Aí, eu insisto em fazer isso aqui, ó, em resolver equações de segundo grau de forma fatorada, tá? Por quê? Porque 95% das vezes nós vamos resolver equações de segundo grau que podem ser fatoradas e achar a solução de uma maneira bem simples assim, ó, tá? Fazendo ela de maneira bem simples, a gente pode resolver ela sem problema nenhum, tá? Sem precisar ficar aplicando Bhaskara. De qualquer forma, essa semana, não na aula de hoje, do terceiro ano, eu vou dar a explicação de como fatorar e utilizar uma maneira alternativa ao Bhaskara. Então acompanhe aí as aulas do terceiro ano. Se você não aprendeu ainda, acompanhe e veja ali que você vai aprender, tá bom? Nesse curso OMIMA eu vou tratar tudo que eu trato aqui, faço de matemática, eu vou tratar nesse curso OMIMA. Então, essa parte de fatoração e uma alternativa ao Bhaskara, eu vou tratar essa semana ali no terceiro ano. Então, se você ainda tem dúvida nisso, assista, aprenda, vale a pena. É muito mais fácil do que ficar aplicando Bhaskara. Tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente para vir aqui estudar o OMIMA. Vamos que vamos e até amanhã.